Um minutinho só. Paciência, tá vendo lá? Eu estou vendo live Facebook, Ok. ok? Uhum. Pode ir. Então, namastê a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Raimundo Crispim. Eu dirijo o Instituto Reirich da Paz e Cultura do Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que se dedica a reduzir a violência através de programas de educação para a paz através da cultura, arte, ética viva, que é a Agni Yoga, e implementar ações para a preservação do patrimônio cultural e natural. O trabalho do Instituto nasceu baseado no legado cultural de Nicolas Reis e de sua família, Helena, George Svetoslav, todos trabalhando sempre para o bem geral, pela paz, pelo fortalecimento da cultura, e deixou um legado imenso de mais de 7.000 pinturas, vários artigos, livros, a série de livros da Agni Yoga, que é o ensinamento da vida, o ensinamento da luz, a síntese dos ensinamentos dados todo esse período pela humanidade. Então, nosso círculo de Agni Yoga dessa noite, nós damos as boas-vindas a Andrea Ruff. Ela vai conversar conosco sobre conexão ardente, o pensamento com o coração. Andrea é doutora, PhD, psicóloga, psicoterapeuta junguiana, neurocientista em redução de estresse, membro da Associação Americana de Psicologia, APA, especialista em programas de mindfulness pela Medical School da Universidade de Massachusetts e assessora de Relações Internacionais do Instituto Reis. Então, Andréa, seja bem-vinda, uma ótima palestra, e terá um momento em que vocês poderão perguntar a Andréa, mandando suas perguntas pelo chat no Facebook e no chat do Zoom. Bem-vindo, Andréa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, dessa vez não só pilotando a internet, mas também compartilhando, fazendo sínteses. Essa reflexão que vou trazer é fruto um pouco da minha caminhada como neurocientista, mas também com inspiração trazida pelo coração, né? Uma inspiração muito forte da Agni Yoga nesses 30 anos, né, de caminhada como aspirante, pelo menos nessa faixa etária, né, nessa faixa de existência, digamos assim. Eu quero compartilhar alguns pensamentos que eu compilei e eu espero, deixa eu só ajeitando aqui as tecnologias. Exatamente, pronto. Vocês estão visualizando bem? Na realidade, a Agni Yoga em si Você não abriu todo o PowerPoint ideia no modo de apresentação, tá? não está em todo, não? Não, para mim não. Deixa eu voltar então, peraí. Tá agora? Tá, Bem? Perfeito. sim. É, ok, então voltando. Então, a conexão ardente do pensamento com o coração é a base da Agni Yoga. Só que isso se manifesta de várias formas, né? Assim, é mostrado na obra de várias formas. E eu vou trazer para vocês aqui como, como eu tenho visto, né? Como isso tem a ver com na obra, como tenho visto e fazendo a conexão com a psicologia positiva, a psicologia do inconsciente e também com a neurociência, que é a parte
mais, digamos assim, inovadora. Então, a proposta de hoje é integrar a consciência com a consciência. Um nível da consciência que é a consciência cognitiva, né, que processa informação, que capta informação, que armazena e dá resposta ao mundo, né, que é o que a gente conhece, todo o âmbito da percepção humana, da memória, das emoções, que é que o mundo, que é o que a gente revela para o mundo. E tem um nível, outra consciência, que está mais ligado a níveis mais profundos, né, do que a gente chama inconsciente, né? Então, a gente vai trazer essas duas linguagens e vendo como é que isso se manifesta no estudo da Agni Yoga. O que é que traz? Bom, só fazendo um retrospecto, a história da Agni Yoga é extremamente interessante. É algo que me apaixonou, né? A história da família Heirish, nos últimos 10 anos, né? Eles se casam em 1901 e eles fogem, eles saem da Rússia. Eles moravam em São Petersburgo. Eu sei que muita gente já sabe, mas eu acho que é bem didático. Eles saem de São Petersburgo por conta do período bem próximo da Revolução, né? Do fim do Estado, digamos assim, da monarquia dos czares. Então, eles perceberam que isso seria ameaça para o trabalho artístico de Nicholas Heirish. Então, eles saíram em 1916 e o primeiro lugar que eles emigraram na calada da noite foi a Finlândia. E depois eles se mudaram para Londres, né? Mas o trabalho assim, de compilar a obra começou em 1920, que completa agora 100 anos, a Agni Yoga. Quase simultaneamente, o grupo assim, mais forte que se formou, né, a sociedade de Agni Yoga primeira sociedade de Agni Yoga, na realidade, foi em Riga, né? E depois Nova York que veio, quando eles se mudaram para os Estados Unidos. E aí o trabalho se expandiu. Depois eles foram para o Oriente, em 1923, né? Teve a grande expedição, que trouxe uma série de elementos para o trabalho, principalmente de Nicholas e também de George Heirish, com a pesquisa dele, linguística. E em 1928 eles começaram a morar em Nagar, que é um lugar fabuloso, recomendo. Né? Em 1930 nós entramos na história, né, na Manchúria. Um russo teve contato com Nicholas Heirish durante a expedição dele na Manchúria. E a partir daí, assim, um contato distante, mas necessário para marcar. E depois ele se mudou para o Brasil, mais tarde, e sendo uma figura fundamental para suportar a divulgação da Agni Yoga no Brasil, né? E depois, em 1936, assim, os percalços com toda a revolução, a situação política na Rússia, que dificultou muito para as sociedades de Agni Yoga nos países soviéticos, né? Que até então não eram soviéticos, mas no leste europeu. Em Kalimpong, Helena Heirish falece, né? Mas o trabalho continua, né? George Heirish, o filho mais velho, se muda para Moscou e com a abertura da Rússia nos anos 80, né, Sviatoslav conseguiu retomar um pouco do legado Heirish. Né? A gente teve abertura para a Agni Yoga para outras línguas, com a criação do Corona Mundi, né, na Suíça, em Genebra. E esse é um pedaço da história que eu pude acompanhar mais recentemente. E nós estamos aqui nesse momento, né, a formação da comunidade de Agni Yoga na América Latina. Esse é um retrospecto que eu trago porque a obra da Agni Yoga, ela começa com 18 volumes, os diários de Helena Heirish. O primeiro livro, na realidade, foi uma compilação da família, mas quem assumiu o trabalho de refinamento do ensinamento foi Helena Heirish, que a gente considera a mãe da Agni Yoga. E os livros da Agni Yoga são 17 livros, que a gente tem disponível abertamente, né, nesse link que estou postando aqui, né, agniyogasociety.org, que é aqui em Nova York. E a Fundação Kudra Avatar disponibiliza os livros, que eu tenho aqui vários,
né, que eu acho que vou mostrar para vocês terem a ideia, para quem ainda não conhece. Disponibiliza e vende, e é só procurar e está disponível para leitura. Bom, os livros, ele tem eu sinto assim, para quem lê pela primeira vez, parece muito parecido, mas na realidade eles têm eu sinto que eles têm um perfil próprio, né, uma razão de ser. E essa é a minha leitura sobre a obra, né? A gente tem a Folha do Jardim de Moria, que é o primeiro livro, que é o Chamado. O segundo, que é a Iluminação. A Nova Era Comunidade e a Agni Yoga, o livro Agni Yoga. E eles criam uma base do conhecimento inicial, que eu coloco como um quadrado, né? Posteriormente, eles dão a direção, que é o infinito, são 2 livros bem complexos, a hierarquia, que faz a ligação com o infinito, e o meio é o coração, que é o tema da nossa palestra. O Mundo Ardente traz informações sobre como essa dimensão da consciência se manifesta, né, um a um. E aí vem o segundo triângulo, que é com a fraternidade. Mas tem uma série de 4 livros que são super interessantes, que para mim fazem a conexão de todos os pontos. E eu vou trazer aqui um pouco como é que cada um contribui nesse pensar sobre a consciência e sobre o coração, né? O Jardim de Moria ele dá o chamado, né, que foi o primeiro livro, na realidade, que é quando o mestre Moria convoca seu exército. Então, assim, são frases são quase versos de poema, são bem diretos e bem precisos. No Folha de Jardim de Moria 2, a Iluminação, ele traz a ciência dos signos da evolução da humanidade, de uma forma já diferente, bem especial, traz alguns aspectos sobre o Cristo, sobre a Mãe do Mundo, sobre o Buda, né, e sobre a própria Urusvati, sobre o princípio feminino, a questão da nova era, como a evolução da humanidade se passou, né, e começa a projetar como é que se pode dar a iluminação da consciência na humanidade. O próximo livro é Nova Era Comunidade, em 1926, que traz a ciência da cooperação, né? Traz o significado cósmico da comunidade, as estruturas cósmicas, que são as bases da comunidade, e o processo de evolução planetária. Um livro que é muito especial, que traz a ciência da síntese de todas as yogas, é o próprio livro chamado Agni Yoga, né? Que traz a ideia de que cada batalha tem a sua própria arma. E nessa nova dimensão que a gente está vivendo, o viajante deve estar pronto para suportar as batalhas espaciais. Então, a Agni Yoga é o instrumento para preparar o aspirante para essa nova conjuntura. Todos os livros só para falar sobre o infinito, de 1930, que traz a ciência dos raios cósmicos, e tem dois tópicos, ou 2 signos, que para mim que chamam muita atenção, que é o fogo cósmico e o imã cósmico. O imã cósmico como um conjunto de forças que conduz a evolução e faz a conexão com os mundos distantes. Os mundos distantes afirmam, e o imã cósmico conduz a ação, dirige a correlação entre as forças daqueles corpos que atingem os mundos superiores. Então, assim, são 2 livros desafiadores, mas que já fazem a ponte com os mundos distantes. O livro Hierarquia, em 1931, que é a ciência da condução e da obediência, que mostra um pouco como a hierarquia, né, como aqueles que conduzem toda a humanidade, lideram ou estabelecem relação com a comunidade através das leis e dos signos, e como toda a ciência dos imãs cósmicos, eles representam para a humanidade, né, em termos de conduta, em termos de ética. E o coração, que para mim é um dos
livros mais significativos, é quando, acho que é o grande diferencial da Agni Yoga é colocar o coração como centro da questão, né? Várias obras anteriores, né, como Blavatsky, como Alice Bailey, o coração não parece tão evidente como na Agni Yoga. E é, de fato, a ciência do cálice, né? Como o cálice se revela, né? Como ele pode resplandecer. E ele considera o cálice o coração, que contém todas as experiências, ou toda a experiência cósmica, e reflete todas as predestinações cósmicas. O coração não é só uma bomba, né, que circula sangue, né, e não é representado como, isso é importante se colocar, não é representado como aquele centro emocional, como nossa cultura, né, a sociedade representa. Ele é muito mais do que isso. Ele é como se fosse a âncora da consciência cósmica. O Mundo Ardente, que são 3 livros, né, traz a essência do fogo, né, que assume que bela é a lei que permite a cada ser encarnado possuir dentro de si o eterno Agni, como uma luz na escuridão. E ele apresenta a Agni, não só nesses 3 livros, mas em toda a obra, como Agni como um impulso criativo, um impulso que traz a inovação, né, que traz o renascimento da consciência. O Ma1, né, que tem vários signos sobre ressonância, né, com um pensamento espacial que circula, que ressoa, que é amplificado pelo infinito, e traz uma dimensão especial sobre a graça, né? Quando a ressonância do A1 é ouvida pelo coração. Então, a graça não é algo simplesmente que nossa cultura às vezes assume como algo que você ganha, né? Como você recebe. A gente tende a coisificar o pensamento divino. Mas, na realidade, a graça é quando o coração consegue responder a essa ressonância do cosmos. A fraternidade, né, como a ciência da solenidade, que são, na realidade, os verdadeiros heróis da humanidade, que sustentam a humanidade, que conduzem a humanidade para a evolução, não só planetária, mas no sentido mais cósmico, mais amplo. E o supraterrestre, né, que são 4 livros, e onde o mestre revela os registros da vida interior na nossa morada, né, que é a morada da Torre de Shu, que é a fortaleza da fraternidade. E nele, Urusvati teve a experiência, né, Helena Herisch, como eles chamam, de poder conviver ou de perceber como funciona um mundo tão especial, né, um mundo entre os condutores da humanidade. Urusvati nos viu tanto em corpo denso como sutil. Urusvati não esqueceu que em nossos depósitos estão modelos de muitas cidades e lugares históricos. Então, tem vários parágrafos nesses 4 livros que falam de modelos para a humanidade. Não só modelos de cidades, mas modelos científicos, experimentos, como a arte deve ser vista, o que traz assim, muita esperança, né? Para além da nossa realidade elementar. Né? Mas por que então é tão importante reconhecer a linguagem do fogo e suas ressonâncias? É a nossa questão de hoje. O que é que isso tem a ver com a consciência? Assim, buscando o velho Freud, né, que é a segunda tópica de Freud de 1920, é quando ele de certa forma, coloca o inconsciente, né, a descoberta do inconsciente tem um valor muito grande para a ciência da consciência. Por quê? Porque antes, até então, o consciente era visto como o centro de nossa realidade. E a partir de então, a partir dos artigos e dos estudos de Freud e de toda a psicanálise, começou a se perceber que a consciência não é só o que a gente vê na frente do espelho, né? Ela tem um outro aspecto que deve ser entendido, né? E aí ele coloca o ego como aquela dimensão que está ligada à realidade, que serve o princípio da realidade, né? O superego que de certa forma
é o princípio da moralidade, ou pelo menos a moralidade como a gente percebe, como a gente introjeta, e o id, né, com todas as suas pulsões, né, com todas as suas seus instintos de vida e de morte, digamos assim. Então a gente está, segundo Freud, a gente está nessa dimensão dividido entre o consciente e o inconsciente. Mas, assim, Jung traz uma outra dimensão que não é só aquela de colocar, assim, que o inconsciente não é só o espaço ou por onde você guarda as coisas que você não quer ver, né, que são barradas pelo superego. Na realidade, o inconsciente também pode ser o espaço criativo que traz instâncias mais simbólicas, mais complexas, e pode também ajudar a interagir com o ego, de forma que ajuda o ego a crescer, né? A desenvolver e criar formas de percepção da realidade que o ego sozinho, a persona, né, o papel que você desempenha socialmente não consegue perceber. Então, o self é o centro, para Jung, é o centro reorganizador da psique, né? Que dá um insight, que dá o elemento mais profundo, mais criativo de toda a psique. Por que eu trago isso? Porque tem uma citação da Agnieszka que me marcou muito, né? Sobre o papel da consciência, né? Onde é no Supraterrestre 1, onde os cientistas chamam isso de subconsciente, mas eles não sabem que as comunicações do espaço se acumulam no cálice, ou seja, no coração, né, do homem, e quando lhes dá um impulso, elas se transferem para o cérebro. E a partir daí você começa a perceber que o subconsciente, de fato, ou melhor, o cálice, estabelece uma relação com o cérebro. E o papel da consciência, e o que seria esse impulso, né, nesse desenvolvimento da consciência? Na realidade, esse impulso é o nosso raio, né, que acende a superfície do cálice e evoca o conhecimento sagrado correspondente. Na realidade, são trazidos do fundo da consciência para o nosso raio. Então, o papel da consciência não é simplesmente da consciência do supra, digamos assim, do superego, não é barrar simplesmente o que vem do inconsciente. Na realidade, essa comunicação da informação subconsciente, como ele está chamando aqui, tem uma relação com a nosso vínculo com a hierarquia. Isso é importante, esses impulsos, essas memórias que emergem do subconsciente, está dentro dessa rede que eu falei antes, que aparece na Agni Yoga, dessa rede de raios cósmicos que a hierarquia tem um papel de conduzir a humanidade, né? De acordo com essa, digamos assim, essa agenda cósmica. E à medida que a consciência se expande também e esse relacionamento com a hierarquia se fortalece, certos raios são impulsionados e é possível atingir níveis de consciências mais profundos, né? Mas é necessário também que a gente também, aí é o meu papel como educadora, salientar que a mente, como a gente lida com a mente, tem um papel importante nisso, né? E aí ele chama atenção em outro parágrafo. Ninguém ensina a disciplinar a mente. E ninguém se preocupa em desenvolver a imaginação. Mas sem essas asas, é impossível voar até as esferas superiores. Então ele pontua aqui, embora a Agni Yoga não é uma disciplina meditativa, né? Não apresenta uma prática meditativa, mas ele ressalta a importância de disciplinar a mente para conseguir avançar nesses níveis de consciência mais subliminares, digamos assim. Mas o espírito que possui a síntese não só tira do tesouro do cálice, mas também é um verdadeiro colaborador das forças cósmicas. Então, para poder... A gente tem, de um lado, o aspecto pessoal, né, de poder acessar níveis mais profundos da consciência, mas também tem um papel de ser colaborador das forças cósmicas, como a gente já mencionou no Infinito, nos 2 livros do Infinito, que o mundo
ou seja, o planeta, a humanidade, tem uma função no sistema. E nós, como parte do sistema, também temos um papel de colaborar, né? Então, à medida que esse tesouro do cálice é acessado, a gente pode se tornar mais colaborativo, digamos assim. E aí eu trago, assim, como é importante o trabalho, que pelo menos eu estou observando, que a ciência atual expandiu significativamente, né? Quando eu formei em psicologia, eu não tinha nada disso. Então, assim, a gente está vivendo hoje um reflorescimento ou um renascimento do pensamento em termos da consciência, né? Eu acho que talvez algo tão significativo só ocorreu quando Freud trouxe o termo inconsciente, né? Descobriu o inconsciente. Então, hoje a gente está em outro nível. A gente não só observa, mas também a gente registra. Então, assim, tem uma série de estudos que falam da regulação, né, neural, do circuito neural, com a emoção. E através, inclusive, de práticas meditativas ou práticas de meditação específicas. Uma coisa é meditação ampla, como você fala, mas na realidade existem exercícios ou, digamos assim, protocolos específicos que lidam com aspectos específicos. O que eu trouxe aqui é a meditação da compaixão, que ativa o circuito neural ligado à emoção, né, que não só tem emoção, eu me refiro à emoção de poder responder melhor ao mundo, né, em termos de poder repensar como eu me aplico no mundo, que está muito ligado à ínsula, né, e todo o sistema límbico. Então, esse estudo aqui é interessante que ele fala como as pessoas respondem de forma diferenciada depois de práticas meditativas com relação à dor, né, que não está aparecendo todo abstract, mas é um dos estudos, de vários estudos. Outro nível de estudo também é não só para você poder desenvolver a inteligência emocional, mas também você desenvolver níveis da consciência mais profunda. E é isso que nos interessa nesse momento aqui, né? A dinâmica, como você pode desenvolver a lucidez, inclusive lucidez mental durante sonhos, que é chamado famoso sonhos lúcidos, né? Então, assim, práticas de meditação, de mindfulness, fortalecem, né, esse estudo aqui à esquerda, fortalecem o nível de clareza mental durante os sonhos. O que é um sonho lúcido? Um sonho lúcido é você estar no sonho e você saber que está sonhando, que é um nível mais simples, digamos assim, mais básico, mas também você está no sonho e você é consciente que atitude você toma no sonho. E você é consciente do que você responde e como você reage ao sonho. Então, você não tem uma atitude só observadora, né? Como usualmente um sonho normal, que você tem imagens e você acorda com essas lembranças. Mas durante o sonho, você interage. Então, isso é um nível que chama de meta-awareness, ou seja, de metacognição. Você está tão alerta, não só durante o dia e durante as práticas, mas também durante o sono. Isso é um nível de consciência muito mais profundo. E esse aqui também é outro estudo já mais avançado e bem mais recente, né? A relação entre tornar-se lúcido durante o sono, né, no REM, que é essa fase onde os sonhos são mais vívidos, com ativação de regiões que usualmente não são ativas no sono, que são regiões ligadas à metacognição, né? Que é Frontal Parietal Control Network, que são as áreas que você ativa quando você está mais pensando sobre uma coisa, né? Consciente do que você está pensando, incluindo a avaliação dos pensamentos, sentimentos e sensações. Então, nos sonhos lúcidos, essas regiões são ativadas. Você vê aqui o que a gente chama de controle, né? O estudo do controle, do grupo controle, e aqui quem estabeleceu, quem revelou informações que teve sonhos e estava presente no sonho, né? E ativou certas áreas que tem a ver com esse nível de clareza mental. Esses estudos são verdadeiras obras-primas, na realidade. É um nível de avanço
de perceber a consciência no nível mais profundo, e que é, assim, que reforça a ideia de que a mente original, digamos assim, a consciência original, é a mente iluminada, que vários textos antigos budistas já colocaram de forma muito contundente, muito clara, mas que hoje a gente tem a possibilidade de estar argumentando e estar tornando, digamos assim, descrevendo o processo. A diferença de antes e depois, assim, antes e agora, é que a gente pode descrever como é que funciona esse processo, né? E a gente pode categorizar e dizer, olha, essa parte do cérebro que ativa e por que ativa e de que forma a gente pode utilizar a mesma técnica de meditação para ajudar as pessoas a lidarem com emoções, ajudar as pessoas a lidarem com distúrbio alimentar, por exemplo. E, assim, eu fiz essa síntese porque eu quero abrir espaço para o diálogo. Basicamente, é essa apresentação. E eu acho que, como a gente tem um grupo, assim, razoável, deixa eu ver aqui, 38 pessoas, a gente pode abrir para perguntas. Eu só preciso fechar, que esse sol que está me deixando um pouco... sem... Só um minutinho aqui. Então, meus queridos, assim, essa reflexão sobre o coração e o pensamento, ela passa essencialmente com contato com a hierarquia. E também a disponibilidade de você poder desenvolver esses níveis mais profundos da consciência. É claro que meditação não é... A mindfulness não é só a única possibilidade para isso. Existem outras possibilidades, né? Como o trabalho artístico e criativo é muito importante. Em alguns parágrafos da Agni Yoga é muito claro isso, como você traz trabalhos criativos e artesanais, podem explorar a concentração e, ao mesmo tempo, a criatividade. Então, assim, práticas contemplativas não são necessariamente meditação sentada, né? Não significa que você tem que sentar e meditar de forma mais rígida. Na realidade, você pode trazer a meditação, há várias técnicas para trazer a meditação de forma mais fluida para o dia a dia, né? A relação com o outro, como você estabelece a relação com o outro em termos de compaixão e de empatia, que eu acho que é o grande desafio da humanidade hoje, poder ter essa disponibilidade de poder sair do seu mundo de conforto e poder estar em contato com o outro e poder interagir com o outro, estabelecer redes, estabelecer formas de comunicação e de ação, que é o mais importante. Então, existem várias formas de ampliar a consciência, mas é importante que se tenha consciência disso. Embora assim as pessoas coloquem o coração como um tesouro precioso, e eu sei que em várias tradições espiritualistas ele já aparece, mas é importante que a gente tenha consciência disso, que essa emissão desse raio cósmico ou desse nível de percepção ou memória subconsciente vinha à consciência, porque é o cérebro que registra. Então, essa interconexão e a ligação entre o cérebro e o coração, esse cálice, é fundamental para a construção de um novo mundo. E eu posso abrir para perguntas e para o debate. Tem uma pergunta aí, André, no chat. Quer que eu leia ou você está lendo? Sim, eu estou lendo, sim. Aqui existem Denise. técnicas para nos ajudar a lembrar dos sonhos e ter sonhos lúcidos, sim. A primeira coisa é você anotar os sonhos. Ter intimidade com os sonhos, com o inconsciente, porque é a forma como o inconsciente
se comunica com a consciência, né? E com certeza muitos dos sonhos eles são muito embaralhados, ou eles seguem uma lógica que não é a lógica da consciência, eles seguem a lógica simbólica. Então é importante anotar e dar atenção. Para isso é importante não levantar da cama logo quando você acorda. Esse é um aspecto importante, você deitar e permanecer deitado e esperar que o pensamento mais sensível, né, possa emergir da consciência. E anotar, né, e registrar e ficar sempre atenta. E outra opção é a prática de atenção plena. Isso fortalece, sim, o nível de consciência. Eu já tive, assim, alunos que já chegavam para mim, depois que eu comecei a fazer esses exercícios, eu estou começando a sonhar. Antes eu não sonhava. E é o que, assim, muitos textos já dizem há muito tempo, né? A construção da ponte de Antacarana. O que a gente está vendo agora é a possibilidade de criar protocolos para isso, né? Inclusive protocolos experimentais, fazer isso de forma mais, colocar isso de forma mais clara, mais evidente. Então não é nada novo, na realidade a gente está repaginando o conhecimento, fazendo nova roupagem e tornando, assim, o que eu imagino que o papel do aspirante é receber o conhecimento e atualizar ele numa linguagem que a próxima geração possa, pelo menos, se interessar por ele, né? Eu sinto que a gente está nesse momento de transição, de retrabalhar o conhecimento que a gente já tem, né? A Agniel está fazendo 100 anos, né? Fez 100 anos agora em abril, então a gente tem um papel de deixar esse conhecimento, digamos assim, mais disponível, mais acessível e atraente para as próximas gerações. Eu não estou vendo aqui, mas eu poderia dizer assim, alguma meditação específica antes de dormir, para facilitar essa lucidez. Assim, o que a gente faz, assim, a gente sugere, tem a prática de mindfulness, assim, formalmente é um programa de 8 semanas, né? Cada semana você aprende uma prática diferente, você aumenta o tempo de exercício, mas o que é básico que qualquer um pode começar hoje mesmo, é concentrar na respiração. Na respiração que vem, a respiração que vem na base do umbigo, né? Ou seja, abdominal, que é a respiração que o bebê faz automaticamente, sem pensar. Que é assim, quando você observa um bebê dormindo, ele infla a barriga, né? Ele inala completamente, exala completamente. É a respiração mais beta. E essa respiração que lhe conecta, que faz a consciência aterrissar. O importante é trazer a consciência presente. E esse nível de atenção você vai trazer no sonho. Agora, é claro que isso não é, assim, não é fórmula que você faz hoje e amanhã. Isso é uma prática, é uma rotina, né? A rotina faz o monge. E esse nível de lucidez você vai ganhando em outras formas de você se comunicar no mundo. Não só na meditação em si, mas também na forma como você se relaciona com os outros, na forma como você faz as coisas, na forma que você... Mais importante é você perceber o que você sente na hora o que você está fazendo. Isso é o que a gente chama de mindfulness, é atenção plena, atenção 100%, não é atenção dividida. O que é algo muito desafiante para a nossa realidade no mundo, né? A gente tem os eletrônicos, a gente está sempre imerso nessa enxurrada de informações. A gente acha que tudo a gente tem que se agregar, a gente sempre se engaja em coisas diferentes ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente não faz nada. Aí nesse momento a gente está funcionando o que a gente chama de ordinary mind, ou seja, a mente elementar, a mente, a consciência que
que é o ego, né? A forma mais superficial da consciência, que é interagir com o mundo, né? A gente interage, a gente responde, a gente dá respostas, mas essa relação com si mesmo que a gente tem que desenvolver. É nessa relação que você amadurece a linguagem dos sonhos, você se apropria da linguagem dos sonhos. E você começa a estabelecer essa consciência durante o sonho, de você saber e responder, né? Você pensar e responder durante o sonho, e tomar atitudes durante o sonho. Isso é uma experiência muito interessante. E tem, assim, uma série de estudos, é porque eu só trouxe um, mas, assim, uma série de estudos sobre teoria da consciência. E é fantástico. É uma área que está sendo... Qual o papel da glândula pineal nesse processo? Bom, dizem a literatura mais esotérica coloca a glândula pineal como o ponto de âncora, né? Mas, assim, em termos de neurociência, a gente não tem isso muito claro ainda, tá? É importante a gente colocar que a ciência não está no mesmo nível, ela não consegue processar tudo, né? A gente não tem tecnologia para isso, porque, na realidade, pensamentos mais complexos demandam networks, assim, circuitos neurais ao mesmo tempo. Não é só uma coisa, não é só uma região, né, que estabelece a comunicação, ou que se ativa numa determinada função. Então, é uma série de circuitos ao mesmo tempo, mas que é difícil mapear, é difícil fazer um protocolo, é extremamente difícil. Quando você vê um estudo como esse, assim, que consegue ser publicado, é porque tem uma pessoa por trás, um cientista extremamente disciplinado e dedicado, e passou anos ali só para publicar aquele artigo, porque não é fácil fazer o registro, não é fácil estabelecer protocolos, não é fácil conseguir publicar o artigo. Deixa eu ver aqui, Daniela Conde, você acredita que hoje estamos despertando para confiarmos na criatividade humana, aos mundos cósmicos, como nos mundos internos, a realidade tridimensional também, demonstrando esse processo de cocriação em experimentos mais integrados para além do pensar racional, conectando o coração em coerência? Sim, sem dúvida. Assim, o coração ele tem um papel de síntese, né? E o cérebro tem um papel de análise, né? De processamento. Quando você consegue estabelecer essa conexão, você consegue ter aquele efeito ahá, né? Assim, que é o insight, o famoso insight. Então, contato com... Isso numa linguagem mais junguiana, o contato com si mesmo é a porção mais criativa. É o que traz a surpresa, é o que traz a novidade, né? A inovação, que é a palavra que socialmente a gente reconhece mais. Então, a inovação vem da criatividade, que para o Zen budismo eles chamam de beginner's mind, né? Ou seja, quando você estabelece, olha para tudo como se fosse tudo novo, como se fosse tudo para se ressurgir, como se fosse um experimento a se aflorar. Você ter essa abertura mental não é uma coisa fácil. Se olhar para cada situação, para cada relacionamento, como alguém, como uma criança curiosa e aberta, não é um exercício fácil. Mas a gente está no caminho de aprendizado e de autodisciplina para que isso possa se fazer, né? Assim, agora, falando uma linguagem mais da Agni Yoga, o Agni em si é o aspecto criativo, né? É o fogo, é aquilo que traz a inspiração, né? Se a gente tem, de fato, um contato pelo coração, pela inspiração ígnea, que está no espaço, que está em todo lugar e é disponível para qualquer um, é possível sim ter um nível de criação diferenciado, né? Então, assim, às vezes você tem muitas práticas de meditação, e como não é algo linear, você não tem a inspiração na hora que você está meditando, mas às vezes você tem a inspiração depois. Você percebe a inspiração depois. O que eu chamo de inspiração é uma forma, inclusive tem uma diferenciação bem interessante que eu já li,
Inteligência é você resolver problemas com coisas que você tem disponível, né? Com aspectos que você reconhece da realidade. E criatividade é você poder perceber uma solução sem ter todos os elementos à sua frente. Então você consegue dar o pulo, né? Consegue fazer a ponte. Interessante que muitos cientistas e artistas, eles conseguem fazer a diferença através da criatividade, não através da inteligência. Porque a inteligência você pode, de certa forma, se treinar, né, para fazer. E a criatividade é um processo diferenciado, um processo intuitivo. No livro Coração, o mestre orienta para o palácio da consciência. Sim, é o coração. Poderíamos dizer que o coração é que nos faz perceber os pensamentos em nossa mente e os insights. Sim, o coração percebe. Assim, esse é o meu entendimento. O coração é o palácio da consciência superior, né? Inclusive o budismo defende isso. Tem um diálogo muito interessante entre Dalai Lama e os cientistas, que para os cientistas a consciência se dissolve quando a pessoa morre, né? O cérebro acaba. E o Dalai Lama estava argumentando que não, assim, a consciência está no coração, né? E que ela pode ser retomada depois que em outro corpo. Esse debate é um debate fervoroso. Mas na realidade, assim, a consciência que está no coração é o que a gente chama na psicologia do inconsciente, né? Não é a consciência plena, não é a consciência do que a gente está. Mas a gente tem que interligar de alguma forma com a consciência do cérebro, porque senão a gente não manifesta no mundo. Por isso que eu defendo que a gente tem que trabalhar nas duas direções, tanto na disciplina mental, sim, treinamento mental, seja como queira, ou qual é a forma mais agradável, mais acessível para cada um, mas também a gente tem que trabalhar com a expansão do coração, pensando em níveis mais amplos, mais cósmicos. Porque se você não tem a consciência, né, que é aquele parágrafo que eu coloquei, disciplinar a mente, você não consegue trazer para a consciência, e você não consegue manifestar para o mundo. Fica só na sensação. Você sente que tem alguma coisa diferenciada, mas você não consegue elaborar, e não consegue articular, e não consegue ter o insight, assim, a interação com o mundo real, o mundo externo, digamos assim, né? Qual a importância de respeitar os horários ditos pelos circadianos para acessar os sonhos conscientes? Para falar a verdade, eu não sei o que são círculos circadianos. Tem a ver com o coração? Enfim, eu acho... Mas pensando em horários, assim, eu acho que todos os horários são interessantes. Se você pensa em uma disciplina, horário para meditar, horário para dormir, tem horas de sono, ou se você acorda no meio da noite, se você medita, o sono depois de meditação é diferente, porque você está mais sensível, né? Eu acho que para todo avanço de consciência, a disciplina e o ritmo ajudam na expansão, fortalece, né? Acho que fortalece. Eu acho que como aspirante você pode assumir uma disciplina que seja interessante. Se você gosta de Hatha Yoga, assuma Hatha Yoga. Então, se você gosta de fazer walk meditation, saia, caminhe, mas numa atitude de solenidade. Se você gosta de sentar e meditar em silêncio, que faça assim. Não importa a sua técnica, na realidade é essa. O que importa é a intenção. É o nível de solenidade de entrega, que é a atenção plena. À medida que você imerge, a consciência também traz junto o elemento. E isso você leva para os sonhos. André, Pois não. o ciclo circadiano, eu estava olhando aqui no Google, ele diz que é o ritmo circadiano regula todo o funcionamento do corpo humano e de outros seres vivos. Ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, do latim circa, cerca de, din, dia, é o período de cerca de 24 horas sobre o qual o ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia.
É essa definição que tem aqui no Google sobre o ciclo circadiano. Certo, eu acho que também assim tem a ver com o Tem ciclo esse desenho, né? do dia e da noite. Ah, São as 24 horas, né? o ciclo do dia e da noite. Mas assim, é claro que dormir de noite restaura muito mais a saúde do que dormir durante o dia, né? Mas é importante a questão do horário. De qualquer maneira, é importante é a questão dos horários e dos ritmos, né? Isso que fica claro. Se isso facilita os sonhos lúcidos, eu acho que sim. Que você faz um esforço de ter uma prática, né? Ou de ter uma meditação, ou de ter uma atividade física mais rítmica. Isso ajuda você a acessar níveis mais profundos da consciência. E a gente pode também ter mais clareza, sabe? Eu acho que um dos grandes desafios da humanidade é que o ser humano hoje pensa que pode ter tudo a toda hora, né? E pode correr atrás de todo o tempo, pode cumprir tudo ao mesmo tempo, né? Que é o multitasking. Mas isso na realidade é uma grande ilusão. Quanto mais você divide a sua atenção e menos ritmo você tem na sua vida, né? Mais fragmentado você fica. E você tem um nível de estresse, de angústia e de frustração que a tendência é só aumentar. Então, pensando no estresse, aí você tem o cortisol torna o corpo muito mais tenso, né? A musculatura muito mais contraída e deixa você no nível de alerta, que não é o alerta de contemplação, é o alerta de reação. Então, isso vai lhe tirar do aspecto mais consciente, mais elaborado, mais subjetivo, sim. Então, ter atividade física é importante, todas as coisas que a gente já sabe, né? Que eu só estou repetindo aqui de uma outra forma. Ter uma alimentação balanceada, menos processada é importante. Banhos de sol, ter contato com a natureza, que eu esqueci de mencionar até agora, é fundamental. Então, quem puder, mesmo nessa época de quarentena, manter esse contato com a natureza, quem está perto do mar, ou do campo, é importante, sim, para estabilizar a saúde mental, somente agora no nível de estresse que a gente está vivendo, de pressão. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário que queira abordar? Esse tema de sonhos lúcidos é muito interessante. E que acho que aos poucos a gente vai ter mais informação, assim, os grupos de pesquisa estão se solidificando mais, está tendo mais gente com energia para colocar nessa linha de pesquisa, e as coisas vão ficando mais claras, né? E lembrando, toda quarta-feira eu ainda estou mantendo as sessões de mindfulness. Eu tenho tido uma resposta muito positiva das pessoas, muito positiva. De pessoas que nunca fizeram, pessoas que têm insônia e se permitiram fazer e conseguiram ter uma noite de sono mais, digamos assim, recuperativa. Então, assim, são práticas que têm um nível, digamos, superficial, né, para a saúde, imediato, mas também que tem níveis mais profundos, né? Em Mahamudra, coloca que, na realidade, a consciência, quando ela consegue estabilizar, né? A mente, quando ela consegue estabilizar, ela chega na natureza da mente, que é a natureza do Buda, né? Que é quando ela se torna mais... quando ela consegue sedimentar o que não é necessário, ou que é, digamos assim, está ali só fazendo aquele barulho, ela consegue amainar e você consegue refletir o fundo da consciência. E nessas projeções que você pode ter não só sonhos lúcidos, como insights, né?
É aí que se processa a criatividade. Porque eu sempre digo, a gente não está aqui para viver como esquilo. O esquilinho, ele pega uma nozes, ele corre para um lado, corre para o outro, enterra, e depois ele cobre. Ele sempre está numa atividade de responsiva, assim, né? Repetitiva, né? Automática, sem muita elaboração. A gente tem uma capacidade cerebral muito mais sofisticada, né? Para poder elaborar, para poder refletir. A gente tem um mundo subjetivo para construir. Então, eu sempre estou lembrando as pessoas, o mundo que a gente vê lá fora não é o mundo mais interessante. O mundo da consciência profunda, da psicologia profunda, é muito mais rico, né? Embora toda a sociedade faça com que você se volte para fora, né? Cria essa ilusão de que o que está fora é mais importante, né? Então, a gente tem que estar sempre lembrando. O papel educativo é sempre lembrar. Olha, existem dimensões da sua consciência que são muito mais lúcidas, né? São muito mais brilhantes, são mais criativas. É só você desligar um pouco do automático, do piloto automático. E, principalmente, saber aprender a lidar com as emoções, né? Pelo menos saber reconhecê-las. Reconhecer as emoções é fundamental. O papel do aspirante não é eliminar as emoções, né? Não é você simplesmente tornar uma pessoa extremamente fria, extremamente distante. Não é esse. É você, pelo menos, reconhecer. Reconhecer e perceber qual é o trigger, aquilo que desencadeia a emoção. Perceber as relações que desencadeiam as emoções. Esse reconhecimento já é uma forma de iluminação da consciência. Né? Já é uma awakening, já lhe dá uma clareza. Porque, às vezes, quando a gente lê os textos, né, mais tradicionais, né, e vê a iluminação de um ser com uma consciência como o Buda, a gente pensa que a gente, de repente, chega a esse ponto de um dia para o outro. Mas, na realidade, são etapas, são camadas que você vai construindo. E a cada passo, a cada dia, a cada ação, você constrói esse nível de consciência. Não é do dia para o outro. Essa iluminação que a gente sonha não é de um dia para o outro. Não é. São pequenas coisas. Você poderia falar sobre a mente e sua relação com o pensamento? Depende do que você está chamando de mente e o que você está chamando de pensamento. O que eu posso dizer assim, a mente, ela tem várias instâncias, né? A consciência, digamos assim, ela tem várias instâncias. E o pensamento, a qualidade do pensamento vai depender do nível que você estabelece com essas instâncias. Se sua mente está mais voltada para a sobrevivência, né, como esquilinho, então seu pensamento vai ser mais automático, vai ser de responder à necessidade, como falei naquela slide sobre a psicanálise de Freud, a segunda tópica de Freud. Então, a realidade do ego é responder ao mundo, né? Então, se você focaliza sua consciência no seu ego, você vai estar sempre achando que você tem que responder ao mundo, que a sua realidade é essa, e todos os seus pensamentos serão em torno para dar essa resposta, né? O que a gente ensina, seja em aulas de mindfulness ou psicologia analítica, é exatamente você olhar para outro nível da mente, outros aspectos da mente, outras instâncias, outros níveis, porque a qualidade do pensamento é outro. É mais reflexiva, é menos responsiva, é menos automática, é menos apegada a resultados, sofre menos, porque não tem essa expectativa, né, de poder estar tendo aquela reação, é menos frustrada. Então, o pensamento que se gera em torno, né, da mente vai depender como você está conectado com sua mente. É importante trazer esses níveis, é importante desenvolver e tomar consciência. Então, a mente está em Deus,
A mente pode estar em Deus. A mente iluminada, sim, sempre vai estar em Deus, né? Dependendo como você percebe Deus, né? Porque, segundo o budismo, a mente iluminada, ela é disponível a cada um. Não existe, ela não é uma instância separada. Não é algo que você busca numa igreja ou num espaço específico. É algo que você desenvolve, que você reconhece em si mesmo. Então, essa dimensão do si mesmo está em você mesma, é uma porção da sua mente, que pode se revelar de diversas formas. Isso aí vem de cada um, da história de cada um. Se a gente for ver o relato, o ensinamento de cada mestre, cada um revela de uma forma a sabedoria divina. E todos eles estão interconectados. Esse é o papel da hierarquia. Trazer essa guiança, né? Esses signos mais profundos. Respondi a pergunta ou compliquei mais? Mas a porção do divino está em cada um de nós. É importante reconhecer isso. Porque a gente projeta sempre, né, no outro. A gente sempre projeta uma consciência que a gente considera mais avançada. Mas, na realidade, o papel é descobrir isso dia após dia, né? A capacidade de criar, a capacidade de se renovar, de inspirar os outros, né? A capacidade de ser compassivo. Tudo isso eu acho que são dimensões da mente de Deus, né? Que a gente pode trazer para a realidade. Não é só algo que você experimenta quando você medita, mas quando você também interage. Ok? Um profundo silêncio. Você pode fazer uma prática meditativa, André, para encerrar, se ninguém tiver mais perguntas. Toda quarta-feira eu estou tendo e está sendo bem interessante. Eu vou. Mas a gente pode fazer aqui agora. Eu acho que sempre é bem-vindo. Eu só preciso abrir espaço aqui. Uhum. Vou sentar. Eu peço assim, todo mundo deve estar sentado, imagino, né? Eu imagino que todo mundo deve estar já em posição mais ou menos confortável. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar uma cadeira. É importante achar uma cadeira que dê sustentação, ou mesmo que pode ser na cama, mas que tem uma certa sustentação. Vou descer aqui minha plataforma. E que a gente tenha sempre em mente uma coisa: o centro da consciência, ou seja, a âncora da consciência, pode ser acessada pela respiração, que é algo que a gente já sabe, os yogis, né, já sempre dizem, mas nem sempre é possível tomar consciência. Porque a gente respira o tempo todo, só que a gente não está consciente dela, né? Mas quando você consegue trazer a consciência para a respiração, você pode estabilizar. Então, assim, eu sempre começo as práticas com possibilidade, com técnicas para estabilizar a mente, para tirar a mente dessa coisa reativa e muito concreta do dia a dia, que faz a gente correr, que faz a gente se contrair, que faz a gente ficar frustrado, ansioso, depressivo. Então, o primeiro passo, mesmo para quem já tem muita prática de meditação, o que eu sugiro é assim: se você está muito angustiado, ou se você está com raiva,
da condição humana. É importante não simplesmente sentar para meditar. Faça uma coisa ou outra. Ou você faz uma prática de Qigong, ou você sai para caminhar, ou você faz uma atividade física para poder se desligar daquele conteúdo, né? Não se desligar no sentido de anular, mas para você poder se neutralizar. Esse distanciamento é importante. Então, eu sempre começo com um alongamento, pensando, tendo em vista a respiração também, para poder a gente se desligar desse conteúdo mais imediatista, mais urbano, mais assim, mais moderno, né? Da contemporaneidade, da vida, da correria do cotidiano. E depois a gente vem uma prática mais profunda que você libera, que você acessa potencialmente níveis mais profundos, ok? Então eu peço sempre que você preste atenção na consciência da respiração e que nada é forçado. Você vai até onde você pode, onde lhe deve. Então vamos começar por uma área que sempre traz muita atenção, que são os ombros, né? Então eu peço a vocês que inspire profundamente e inspire, traga os ombros para cima e simplesmente solte. Inspire até lá em cima e solte. Inspire e solte. Aí você pega as mãos, faz um círculo à medida que você abre. Você inspira, abre o tórax, inspira e aproveita e sente tudo alongar. Inspira quando abre, expira quando encolhe. Cada vez mais se permite que a respiração seja mais profunda. Aí você muda a direção, expira, abre o tórax, mais uma vez. E aí vamos abordar outra área que traz muita atenção, que acumula muita tensão, que é a nuca. Né? Aí você faz um círculo sobre a cabeça, quase que toca a orelha oposta, e aí simplesmente deixa o peso do braço sem forçar. Aproveite e sente alongar aqui o lado do pescoço, sem pressa. E se dá conta que nada é mais importante agora. O que ficou para trás ficou. O que pôde ser feito foi feito. Simplesmente esteja presente. Inspirando pela barriga. Inspira, traz para o centro e solta. E depois você pega o outro lado e faz a mesma coisa. Deixa o peso do braço cair sobre a cabeça, sem puxar. Sente aqui alongando. Inspira. Se dá conta que tudo que passou, passou. Que você não tem controle de nada. Inspira e aí depois você cruza as mãos e deixa o peso cair sobre a cabeça.
Se você pode encostar o queixo no peito, ótimo. Se não, simplesmente deixe e sinta a nuca alongar. Aproveita e respira. Solta. Respira fundo. E eu vou pedir que você inspire e abra o tórax, alongue e olhe por cima do ombro direito. Nessa posição, você simplesmente respira. Respira fundo, traz para o meio. E depois vai para o outro lado. Inspira, alonga. Tórax. Simplesmente inspire e expira. Respira fundo. Você pode alongar a lombar também. Se você pega o joelho, passa o braço, deixa aqui um pouquinho para vocês verem. Abaixa o braço debaixo do joelho e abraça. Para quem puder, para quem não puder, tudo bem. Abraça até onde você puder. Inspira e solta. Faz o lado oposto. Passa o braço debaixo do joelho. E alonga o tórax. Inspira e solta. Você pode encostar agora na cadeira ou achar uma almofada para ter mais suporte. O importante é sempre ter assim o pé no chão, se possível. Respira fundo. Se você quiser, você fecha os olhos. Se não quiser, você simplesmente acha um ponto fixo no chão ou na frente, enfim. E traz novamente a respiração para o umbigo. Tomando consciência da base do corpo, da base dos pés, como a base de uma grande montanha. A base dos pés ou da montanha podem ter vários lagos, como pode ter vários rios, bosques, árvores. A base da montanha sempre é fértil, sempre traz abundância. É repleta de vales.
Então sinta a solidez da montanha. Sinta a base da montanha como a base do seu próprio corpo, que lhe dá solidez, equilíbrio, estabilidade e força. E aos poucos, ao subir da montanha, há vários caminhos, natureza farta, mas não perde a solidez da montanha. O centro da montanha, na altura do seu coração, podem ter cavernas, podem ter refúgios, onde abrigam animais e várias formas de vida. Podem ter cachoeiras, mas está extremamente conectada com o coração. O coração farto, de sabedoria e de compaixão. E aos poucos, na subida da montanha, no topo da montanha, na altura da sua cabeça, você pode ter várias realidades, você pode ter um pico nevados, mas tem perspectiva de todos os vales. Tem a visão perfeita em todas as direções. Do topo da montanha é possível ver o sol nascer, o sol se pôr, todas as estrelas, todas as nuvens passam. Elas passam, mas elas não mudam a natureza da montanha. A montanha como um todo, ela é estável, segura, e serena. Não importa a temperatura, não importa quantas nuvens estão no céu, não importa se o tempo está bom ou não, mas a montanha continua intocável. Ela mantém a sua força, sua estabilidade, independente dos movimentos externos.
Ela sabe que tudo passa, que tudo é perene. Mas a sua estabilidade não muda. E do topo da montanha você pode avistar todo o horizonte, em todas as direções. É com essa atitude que a natureza do Buda, a natureza da mente, se mantém intocável, independente das tempestades, das emoções ou das demandas. A mente ela tem sua qualidade estável. Sua qualidade serena. Contemplativa. Então, inspire profundamente, expire profundamente, tomando consciência desse nível de percepção. Que não importa o mundo lá fora, não importa as circunstâncias, mas a mente serena é sempre estável. Que aos poucos volte a atenção para o seu coração e agradeça a possibilidade de respirar, estar presente, a possibilidade de contemplar sua própria existência.
mexer os pés, os dedinhos do pé, os dedos da mão, trazendo a consciência para fora, sem pressa. Sabendo que cada um pode acessar esse nível de consciência todos os dias, nem que seja por 5 minutos. O importante é o nível da entrega. E obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. Obrigado, Dea. Foi ótimo. Obrigado pela presença de todos. Namastê. Nosso agradecimento final. Onde a paz, a cultura, onde a cultura, a paz. Foi ótimo, Dea. Obrigada, e todos estão convidados. Amanhã, quarta-feira, às 21 horas, eu faço uma sessão inteira de Mindfulness. Amanhã eu vou abordar sobre alimentação e estresse. A pessoa acessa no seu Facebook, André? Ela pode acessar pelo Zoom. Eu tenho um Zoom, e também ela pode entrar na página Mindfulness Brasil, que eu transmito de lá, e também eu transmito pelo YouTube. Se você me procura o meu canal, André Ruff, você vai achar. André Ruff, o Ruff com um F só. Ok? Boa noite. Embalado todo mundo para dormir.